Vamos lá, pessoal. Na aula de hoje eu vou falar alguns conceitos, vou apresentar alguns conceitos sobre usabilidade e sobre a heurística de Newton. E aí no final eu vou passar para vocês os instrumentos de avaliação que a gente vai utilizar tanto para avaliação de usabilidade quanto de avaliação de experiência do usuário, tá? E, e o relatório de análise heurística, tá? Bom, sobre usabilidade, é um conceito referente à qualidade da interação dos sistemas com os usuários, né? E depende de vários aspectos. É um tipo de avaliação, um tipo de conceito que, em termos de análise, ele é bem subjetivo, né? A gente precisa conhecer essas características de usabilidade e interpretar, analisar como elas estão sendo atendidas ou não, né? Então, vai muito desse entendimento desses conceitos e também do conhecimento do avaliador para ele faça uma boa análise em relação a como essas características podem estar sendo representadas nesses sistemas. E aí tem um conjunto de fatores que a gente vai discorrer agora. A gente acaba observando os de sistema, mas aqui a ideia é que a gente possa parametrizar esses fatores a fim de avaliar. Então, um dos fatores é a facilidade de aprendizado do sistema. Então, o quanto de tempo demora para que o usuário vá aprendendo a utilizar o sistema. O ideal é que todo sistema ele permita com que o usuário aprenda a partir do uso. Mas caso não seja possível, que ele recorra a alguns instrumentos, como tutoriais, como manual de ajuda. Então, ele vai estar diretamente relacionado com esse esforço também, para que o usuário possa atingir um determinado nível de desempenho. É claro, à medida que eu vou utilizando o sistema, eu vou me tornando mais proficiente nesse uso dele e atingindo meu objetivo, o objetivo que o sistema se propõe de maneira mais eficiente. Então, a ideia é que o sistema deve permitir que o usuário aprenda a executar suas tarefas no menor tempo possível. Esse é um desafio de projetista de interface, né? Já que a gente está criando aqui nosso projeto de interface, que seja um sistema fácil de aprender a utilizar. Outro fator é a facilidade de uso, que vai estar relacionado com o esforço físico e cognitivo que o usuário vai ter para executar processos e interagir com esse sistema. Ou seja, que o sistema não faça com que o usuário cometa muitos erros, né? Que ele consiga utilizar de maneira adequada ali o sistema, aprender a utilizar sem que ele possa cair em muitas situações de erro. Então, novamente, é um outro fator ali, assim como a aprendizagem, ligada à produtividade. Eu consigo aprender rápido e eu consigo utilizar de maneira efetiva, consequentemente, me tornando produtivo ali na execução das tarefas que o sistema apoia. Qualquer dúvida, tá, pessoal? Podem ligar o microfone e interromper que eu estou aqui de olho nos slides. Se alguém mandar chat também, por favor, me avisa que eu estou com uma tela. Outro fator é a satisfação do usuário. Aí é algo bem mais subjetivo, como a gente estava conversando ali agora há pouco. Basicamente, se o usuário gosta ou não do sistema, né? Se é agradável. E aí a gente perpassa por elementos gráficos ali, né? Ícones, cores. Então a ideia é que o sistema deva ser agradável de se utilizar. E aí, justamente, isso é algo bem subjetivo, né? O que é agradável? O que é agradável para mim pode não ser agradável para vocês. Então, é muito difícil se atingir esse fator aqui de usabilidade, né? Deixar o usuário satisfeito com a interface. É claro que tem vários padrões, né? Que ah, são mais unanimidade, digamos assim, são bastante aceitos no mercado que a gente pode se basear. Mas mesmo assim é difícil obter essa unanimidade, né?
O outro fator é a produtividade em si. Se o sistema torna a realização de uma tarefa mais efetiva, mais produtiva do que caso não se utilize o sistema, que eu estava falando para vocês, né? Se eu estou propondo uma solução tecnológica, a ideia é que, com o uso dela, eu seja mais efetivo sem que, no caso, eu tivesse ela, né? Não faz sentido eu propor uma solução que torne a coisa menos produtiva, um processo menos produtivo, tá? Quando, na verdade, o objetivo é o contrário. Então, isso implica ter um sistema com baixa taxa de erro de utilização, né? E que permite que o usuário lembre facilmente de como utilizar ele, né? Percebo que esses fatores são bem correlatos aí, um impactando no outro para que atinja cada um deles. Bom, agora é difícil, né, atingir todos esses fatores 100% na interface. Por isso que a gente trabalha projetar, prototipar, antes de codificar, né, para poder justamente ir validando e fazendo refinamentos para que a gente possa atingir a maior quantidade possível desses fatores aqui, né? E também priorizar o que é prioridade no meu sistema, o que é crítico. É um sistema ali de segurança, então talvez a interface por si não seja tão relevante, né, quanto a prevenção de erros. Então eu tenho que observar meu contexto, tenho que observar a necessidade dos meus usuários para determinar quais esses fatores vão ser prioridades aqui no meu projeto, né? Então, essas prioridades variam de acordo com o contexto de cada projeto. E para atingir esses fatores, né, para contemplar esses fatores no meu sistema, ou no meu projeto, tem aqui alguns princípios básicos que eu posso seguir no meu processo de interface. Como, por exemplo, o diálogo simples e natural. É algo até que a gente costuma nas aulas passadas, né, na parte de teoria de cores. E a interface tem que ser o mais simples possível, né? Eu não devo tornar as coisas complexas por si só. Tem que buscar simplicidade em todos os aspectos, tanto no uso de cores quanto no design de interação, em todos os sentidos. Então, cada elemento, né, de diálogo do meu sistema que eu coloco a mais, a gente tem que entender que é uma coisa a mais que o usuário vai ter que aprender, um item a mais que eu vou demandar que o usuário aprenda. Então, isso pode vir se tornar um obstáculo a partir do momento que eu tenha 10, 12, 15, 14, 20 itens de interação ali para o usuário aprender a utilizar, né? Isso pode causar uma confusão ou mesmo ser um obstáculo para que ele aceite o sistema ou utilize ele. Não, é muito complexo, tem muitas funcionalidades, tem muitas opções, tem muitos itens do menu ali, então é difícil, né? O usuário tem aquele sentimento. Então a gente tem que utilizar apenas informações relevantes, né? Que já para aparecer na tela, né? Quando o usuário abre uma tela que está cheio de campo para preencher, já dá um cansaço ali. Então, para isso, a gente vai utilizando algumas estratégias, como, por exemplo, o questionário quebrado, né? Página 1 de 5, né? Categorizar sessões, até como o Google Forms faz, né? Eu posso determinar sessões e ali respondendo de maneira fracionada e até permitir com que eu possa pausar ali o preenchimento e voltar depois e vai montar ali as informações salvas, tá? Metáforas, a gente também falou já em aulas passadas, né? Diálogos expressivos e claros, através do uso de expressões familiares. É a pasta de trabalho, é a lixeira, é o relógio, é a calculadora, tudo isso que a gente já utiliza no mundo real, né? Não computacional, transportados aqui para os nossos sistemas. Isso já tem um conjunto de valores e associações que o usuário faz. Quando eu trago aqui para os meus sistemas, eu não vou nem precisar explicar para ele, porque já está acostumado. Não só com essas metáforas de, de itens do mundo real, como do próprio uso de outro sistema, né? Os sistemas, a maioria dos sistemas fazem uso dessas metáforas, então
é algo que o usuário já tem internalizado e já é familiar para ele. Alguém levantou a mão aí? Depende muito do contexto. Se seu público-alvo são pessoas com TEA, né, transtorno do espectro autista, aí você tem que considerar exatamente isso que você falou, né? São pessoas que são muito literais, né? Leva tudo ao pé da letra, né? O meu filho, ele é diagnosticado, né, com autismo, teve diagnóstico precoce. E aí a gente percebe esse tipo de interpretação dele no dia a dia, por exemplo. A gente fala assim, tô morrendo de fome. Aí ele fala, morreu, né? Então, tem que... mesmo explicando, é difícil, né? Internalizar essas metáforas. Então, é muito do público-alvo. Se você vai fazer um sistema de uso geral para usuários, digamos, típicos, né? Recomendo essas metáforas que são mais conhecidas, como lixeira, né? O bom e velho ícone do disquete, de salvar. Agora, é claro, tem que dosar, né? Tem que dosar que o meu público-alvo pode ter alguém com um autismo, por exemplo. Eu não vou encher o sistema com metáforas, né? Tem que usar o bom senso nesse sentido, né? Fazer teste com os usuários para verificar se eles estão conseguindo interpretar, porque mesmo metáforas comuns às vezes podem ser confusas, né? Até para o público idoso, por exemplo, você coloca aquela engrenagem de configurações. Nem todo mundo vai ter ali a interpretação correta de que ali vai ter as configurações, né? Então, tem que analisar o contexto. Claro, se for um aplicativo, um sistema voltado para um público que tenha autismo, por exemplo, aí todo o projeto tem que ser voltado para as particularidades desse público-alvo, né? Aquilo que a gente está frisando aqui na disciplina, que é a questão do o design centrado no usuário. Então, por isso que a gente busca definir essa persona. Tem que estar bem clara a persona. Quem é a persona, quem é o usuário real com quem a gente vai conversar. Quem é o meu público primário. E aí, definindo esse público primário, eu faço meu projeto e eu valido esse meu projeto com esse público primário. Faço ali minha avaliação de experiência do usuário com eles a partir dos meus protótipos. Aí, nesse momento, eu posso justamente coletar esse feedback. As metáforas estão compreensíveis? Elas estão adequadas? Se não, se eu vou validar com, vamos supor, 5 usuários e 3 ali, 4 ali estão se confundindo em relação à interpretação daquela metáfora, né? Aí convém já fazer um ajuste e uma adaptação. Nada. A gente até conseguiu publicar um artigo esse ano no IHC, que é justamente a gente fez uma revisão da sistemática da literatura no próprio simpósio do IHC, nos últimos 10 anos, sobre quais práticas de IHC são utilizadas em projetos de interface. E aí eles mostram eles dão esse overview, né? Deixa eu ver se tenho. Ele
não vou achar. Bom, depois eu procuro aqui. Mas é justamente a gente foi verificar quais práticas de HC são adotadas nesses projetos para público de alvo, público-alvo autista, né? E aí eles falam justamente como projetar essas interfaces, né? Mas a gente tem aí tem muitas técnicas, assim, tem técnicas de justamente definir a persona, técnicas de empatia, né? Onde você vai buscar ali é, uma imersão nesse público-alvo, né? Participar ali de sessões com terapeutas ocupacionais, tudo isso. Que a gente até conversou certas vezes, né? Considerar não somente a criança com autismo como público-alvo, mas também pais, cuidadores, terapeutas têm que se envolver nesse processo, tanto de projeto quanto de avaliação, né? Então, é um trabalho mais cuidadoso quando a gente fala de um público-alvo ativo, sabe? Não é um sistema comum no que diz respeito ao projeto de interface e especificação de requisitos. Tem que tomar todos esses cuidados. Inclusive, me preocupar com o comitê de ética, né? Que é algo que a gente não costuma fazer tanto na nossa área, né? Quando a gente vai projetar um sistema e envolver pesquisa com seres humanos, né? Aí quando a gente vai para essa área mais ah, da psicologia, da terapia ocupacional, a gente precisa se preocupar em passar pelo comitê de ética. Bom, também essa ideia é sempre de minimizar a carga de trabalho do usuário, né, de aprendizagem. Quando eu crio um sistema, eu tenho que me preocupar de não colocar muitas coisas para o usuário aprender. É, Exemplo, a gente estava falando daquela questão das cores, né? Associar cores com categorias, dar significado para as cores no sistema. A gente tem que ver que aquilo ali é algo que eu vou demandar que o usuário aprenda e faça associação. Então, se eu começo a demandar em excesso esse tipo de situação com o meu usuário para que ele aumente a carga dele ali de memorização, ele pode ter alguma versão no uso do sistema, né? E aí, nesse sentido, é melhor a gente pedir que as pessoas reconheçam algo que elas já têm familiaridade do que aprender algo novo. É um pouco daquela questão da metáfora que a gente estava conversando aqui, né? É, não é adequado, né, dependendo da situação, eu inventar novas metáforas, né? Além daquelas que o usuário já está habituado, porque isso pode demandar muito e ter um efeito contrário ali, criar uma aversão ao uso do sistema. Então, a interface tem que buscar sempre minimizar o esforço que o usuário vai ter para executar uma tarefa, né? Ou seja, não exigir que o usuário tenha que memorizar muita coisa nova. Então, quanto menos exigir do usuário, em termos de memorização, melhor vai ser o aceite. É melhor eu reaproveitar conceitos e guidelines que já estão estabelecidos. Alguém levantou a mão? Hum, pode dar um exemplo melhor, por favor, desse tipo de usuário? Uhum.
Esse MPS, eu estou tentando lembrar da tua pesquisa, que eu estou aqui com os slides na minha frente, eu não estou com a aba aberta. Uhum, ok. Sim. Uhum. O ideal é que seja isso. Nesse caso específico, né, o usuário por recurso, né? Tem até um exemplo mais geral que a gente estava conversando na aula de ontem, que é em relação a público-alvo, né? Por exemplo, vamos pegar aqui, deixa eu pegar aqui um exemplo. Tá, eu tenho uma churrascaria. Aí eu crio um canal no Instagram da minha churrascaria e aí eu pago para o Instagram divulgar. O que vai acontecer ali, pessoal? Ele vai divulgar para, sei lá, 5 mil pessoas aqui em torno da minha região, né? Geolocalização. Só que dentre aquelas 5 mil pessoas pode ter gente vegetariana. Então, quando a gente vai para essa avaliação de usabilidade e principalmente experiência do usuário, eu tenho que ter essa preocupação que você está colocando, de essa é a pessoa mais adequada para avaliar. E aí, como tu falou, como é que eu vou avaliar uma coisa que eu não fui, um recurso que eu não utilizei, né? Que aí a pessoa pode, olha, minha experiência foi péssima porque, na verdade, eu não tive ali um uso recorrente daquele recurso e não tenho nem condições de avaliar, né? Então, se puder fazer essa categorização, ótimo, entendeu? Aí, só pontuar quando tu for escrever tua pesquisa, é exatamente isso, olha, a avaliação foi feita a partir de usuários por recurso, né? Por recurso consumido. Aí não tem problema nenhum, entendeu? Não precisa avaliar o sistema em sua totalidade se o usuário não usa o sistema na sua totalidade. Inclusive, e isso, inclusive, pode ser uma contribuição da tua pesquisa, sabe? Porque isso é um problema, né? Porque, como tu falou, vai poluir a tua análise, esse tipo de avaliação é, de um usuário que não consome recursos, sabe? Vai cair a média. A gente fez voltando lá a pesquisa do Josué, né, que a gente fez no ano passado, aconteceu algo parecido. A gente pegou os alunos da graduação para avaliarem aplicativos de exercício físico e um deles não pratica exercícios físicos, né? Então o score foi lá para baixo, porque ele não tinha conhecimento, né, de ficha de treino, né, esse tipo de vivência assim da área, então ele teve uma avaliação bem abaixo. E aí a média foi puxada para baixo por conta disso, sabe? E aí é um risco para tua análise de dados, né? Então, com certeza, isso tem que ser planejado, né? Tem que ser planejado nesse momento aqui que a gente projeta a interface e que a gente vai definir como é que vai ser avaliado esse protótipo ou o sistema quando estiver pronto, tá? A análise está correta. Bom, outro princípio é a consistência. É, é um princípio bem básico assim que é correlacionado com os demais, né? O usuário abrir o sistema, o sistema não pode deixar ele em dúvida em relação
a, ao que ele apresenta ali de ícones, de nome e menus, né? Ou seja, não posso utilizar palavras ambíguas ou colocar ele em ações que ele tenha dúvida em como concluir aquela ação, como realizar. Então, a gente tem que utilizar um diálogo claro, um diálogo simples, né? É, não apresentar ali exceções ou funcionalidades que ele não vai precisar utilizar de maneira recorrente, né? O, ou duas funções para a mesma coisa, sabe? Eu tenho que ser consistente ali no que eu estou apresentando, né? Então, eu tenho que ter regras bem definidas, é, labels, né? Rótulos bem claros e assim como ícones e funções bem claras, para que não deixe o usuário em dúvida em relação a como fazer as coisas. Eu estava até... De vez em quando eu tenho essa confusão aqui no próprio PowerPoint, aqui, ó, por exemplo, você está manipulando uma imagem, aqui a imagem. Aí olha só, aqui eu tenho uma opção no menu que é desenhar. Essa versão aqui. Aí eu cliquei aqui na imagem, eu queria cortar a imagem, né? Aí eu vim aqui desenhar, aí eu, não é aqui, formato de imagem, aqui que eu corto. Então percebam que, dependendo do rótulo, pode ficar um pouco confuso. Não sei se vocês concordam, mas eu fiquei, pelo menos, aqui nessa nova versão, sabe? Que desenhar não tem relação com a figura, né? Com cortar, com editar a figura, já é outra coisa. Também não é design, né? É aqui em formato de imagem, não é aqui em exibir. Então, é tanta função que, às vezes, o usuário pode se perder aqui, né? É claro que eu me encontro rápido, né? A gente está falando aqui de uma coisa, de um pacote bastante completo, né? Mas uns segundinhos aqui, pensando. Só para exemplificar, tá? Então, a gente tem que alocar os itens de menu na posição correta, né? Que é essa questão de menu superior, menu lateral. Eu não posso inventar muito nesse sentido assim, vou colocar o menu aqui no rodapé, né? Isso pode fazer com que perca a consistência em relação a coisas que o usuário já está habituado a utilizar. Retorno, né, no sentido de feedback, então o sistema tem que estar, sempre informar para o usuário o que está acontecendo, o que está sendo feito ali no sistema. Cada entrada, cada interação que eu faço com o sistema, ele tem que retornar o resultado daquela operação. E isso tem que ser paralelo ao que eu estou executando. Isso aqui é até tem uma heurística de Nielsen relacionada, paralelo. Isso daqui, pessoal, é quando eu estou fazendo alguma operação, aí tem lá o load, né, a barra de progresso, a própria mensagem, né, a operação realizada com sucesso, todo esse tipo de retorno. Aí, de vez em quando eu comecei a ministrar essa disciplina, eu começo a usar os sistemas, principalmente da UFPA, aí eu me deparo com algumas situações que eu vou printando, né. Aí, esse aqui é o SysPro, né, o sistema de projetos, que às vezes eu logo e por algum motivo aparece isso daqui, a lista de perfis do usuário, né? Algum erro ali nessa busca nessa perfis e exibe essa tela aqui, tá? Isso aqui já é a tela completa, tá, pessoal? Aqui é o rodapé, ó. Então não exibe nada e a opção sair. Aqui é um try catch, né? Onde eu tento recuperar a lista, se não recupera tem que exibir no mínimo mensagem. Olha, você não tem nenhum usuário vinculado a esse projeto. Um feedback básico aqui que poderia ser implementado para situar o usuário. Olha, não encontrei nenhum perfil de usuário, mas não. Aqui fica tudo em branco e a opção de sair, né? O que aconteceu aqui, né? E nós somos da área, né? A gente tem que fazer essa interpretação. E quem não é da área, né? O professor que não é da área, o usuário que não é da área. O que aconteceu aqui, né? Aí já é um e-mail a mais, já é um telefonema, e até uma sobrecarga a mais para quem mantém o sistema. A pessoa não conseguir se situar por si só, tá? Complacência, né? Então, nenhum usuário gosta de se sentir encurralado, né? Eles gostam de se sentir no controle do sistema. Ninguém gosta quando o sistema começa a cercar você e apontar que você está fazendo coisa errada, né? Isso acontecia muito com o Windows, né?
O Windows você estava mexendo, aí aparecia aquela tela, você cometeu um erro grave no sistema. E botava o dedo ali na sua cara e fazia você sentir medo ali, né? E ele jogava toda a culpa pro usuário, né? Quando na verdade ele tem que resguardar o usuário dessa situação de erro, né? Tem que dar o controle e é, fazer com que o usuário não possa cair naquela situação de erro, evitar ao máximo, né? Então sempre tem que prover uma saída fácil e explícita ali de situações tanto quanto possível, né? Então, mesmo que o usuário caia naquela situação de erro, ele tem que permitir com que o usuário se recupere daquela situação de erro, né? Um exemplo bem simples, né? Enfim, né? Esses editores são opções de voltar ao passo anterior, né? Ah, cometi um erro, excluí sem querer. Voltar ao passo anterior, um Ctrl Z. Ou mesmo, pessoal, às vezes o erro não é nem do usuário, né? Eu estou preenchendo o questionário online, caiu a internet. Aí eu vou ter que começar a preencher tudo de novo, né? Eu passo um de 9, né? Etapa 1 de 9 do questionário. Então, o ideal é que ele salve ali automaticamente para que eu possa me recuperar de uma situação de e continuar de onde eu parei, tá? O ideal é isso. Ah, bom, aqui é outro sistema da UFPA, né? Aqui eu acho que já é um sistema de extensão, onde eu tenho um cronograma de atividades que eu preencho, né? E vou colocando aqui quais meses eu vou executar aquela atividade. Até aqui tudo bem. Só que o que acontece? Olhem aqui embaixo quais são as opções que eu tenho. Eu tenho dados gerais, que beleza, aqui tem duas setinhas que dois sinais de menor que representam voltar, né? Cancelar e visualizar plano de trabalho. Só que aqui eu não tenho nenhuma opção de salvar, nenhuma opção de consolidar o meu cronograma. Você tem que apertar aqui em visualizar plano de trabalho para ele poder salvar essa operação, para ele poder concluir essa operação. Só que isso não é muito claro, então se eu cometo algum erro, até clique errado, tá pessoal? O erro aqui que eu digo, às vezes não é erro proporcional, estou navegando aqui, ó, dou um clique sem querer, ele volta e apaga tudo isso daqui. Vou ter que preencher de novo, todo o meu cronograma, tá? Aqui não tenho, deveria ter uma opção aqui de salvar cronograma, consolidar cronograma, né? Finalizar cronograma, cadastrar cronograma, para me poder. Não, eu tenho certeza que aqui, olha, estou finalizando essa tarefa. Quando, na verdade, ele já mostra o nome do próximo passo. Aí eu fico na dúvida, será que é aqui que eu tenho que clicar nessa interface para me poder salvar esse cronograma que eu acabei de cadastrar? Então não fica muito claro. Flexibilidade, né? A gente pode deixar um sistema bem flexível a partir do momento que a gente começa a atalhos, abreviações ou combinações de teclas, né, para que a gente possa operar o sistema, clique duplo, né, colocar ali mais de uma maneira de fazer a mesma coisa para contemplar tanto usuários novatos, né, iniciantes, como também intermediários e usuários experientes. Então, esses atalhos acaba que iniciantes no sistema eles são meio que invisíveis, eles não sabem que existem ou não fazem muito uso. Mas para quem está ali no dia a dia utilizando aquele sistema, quer fazer a coisa mais rápida, eles já são bastante efetivos ali, né? Ele consegue fazer o trabalho ainda de maneira mais eficiente porque ele vai fazer uso desses atalhos, desses comandos ali que vão fazer com que ele finalize suas tarefas de maneira mais rápida, né? Então, sistema flexível tanto para iniciante quanto para usuários mais experientes. Boas mensagens de erros, né? Isso daqui a gente se depara de vez em quando ali no sistema que você está utilizando, né, aparece uma janela de erro. Erro, sei lá, F0019B. O que é isso, né? O programador ali, a equipe nem tratou ali a mensagem de erro, né? Então, o usuário não sabe o que aconteceu, né? Qual foi o erro que deu, né? Não tem ali uma boa mensagem de erro, né? Não tem uma linguagem clara. Aparece um código ali obscuro, como ele coloca aqui. Então, a gente tem que entender qual foi o erro para a gente até se resguardar que ele não aconteça novamente, né? Sem ter que recorrer a manual, né? Também, antigamente, tinha sistemas legados que tinha código de erro, né? Erro 13. Aí você tem que ir lá no manual para ver o que aquele erro
qual é a associação daquele erro ali. E aí, enfim, não teve um feedback claro em relação ao que aconteceu no sistema. Aqui eu tenho alguns prints também, né, que eu busquei na internet. Tem que ser uma mensagem precisa e não genérica, né? Erro, mensagem de erro desconhecida, né? Erro na mensagem de erro. Às vezes o programador só coloca erro, né? E aí o usuário não consegue nem entender o que aconteceu e provavelmente vai cair de novo naquela situação. A outra mensagem aqui de erro de outro sistema da UFPA, né? Parece que esse pop-up e atenção. Aí só opção de fechar, né? O que aconteceu aqui? Não sei. Não sei. Bom, agora o ideal é que o usuário nem caia na situação de erro, que o sistema previna que o usuário possa chegar nesse tipo de situação. Então, às vezes é possível identificar esses pontos em que o usuário pode ser direcionado para um erro e contornar a situação do sistema. Porque se eu deixo aberta essa possibilidade de cair em erro para o usuário, se erros são algo recorrente no meu sistema, isso pode fazer com que o usuário não queira mais utilizar o sistema, né? Porque sempre ali posso estar sendo travado por essa situação de erro, né? Então isso pode diminuir a frequência de uso do sistema ou mesmo fazer com que o sistema caia em desuso. Então, melhor do que apresentar uma boa mensagem de erro é evitar que o usuário experimente essa situação que é o erro, né? Aí eu até printei aqui essa mensagem do GIMP, né? Que é uma mensagem de erro, de prevenção de erro, que é até bem animada, né? E aí, pessoal, percebam essa questão da persona, né? Do trato à persona. Então, mensagem, imagem, GIF. Atraso inserido para impedir uma terrível animação transgênica sugadora de CPU do mal, né? Ele faz uma brincadeira aqui que ele atrasou o processamento para não travar mais ainda aqui o uso da CPU, né? E aí, ultimamente, eu estou usando bastante o Discord e ele tem também um diálogo assim bem, não falando de erros, tá, pessoal? Mas só falando um pouco do diálogo natural e direcionado à persona. Então, o Discord é bem descolado, né? Tô ficando velho, né? Essas gírias. Mas o Discord é bem descolado na maneira que ele fala com seus usuários, né? Ah, fulano é novo aqui, né? Dá um oi para ele, né? Então é bem legal, ele estimula a interação com a ferramenta, com um diálogo bem próximo do usuário. Não é aquela mensagem tradicional, né? Usuário novo. É, é uma linguagem assim mais engajadora. E por fim, pessoal, em relação a princípios básicos, a boa e velha help, né? O bom e velho help é ajuda, documentação. Hoje em dia, a gente tem pouco uso desse recurso de manual, né? De ajuda. É mais um perguntas frequentes, tutoriais simples, né? Mas é interessante esse documento para que os usuários que têm mais dificuldades eles tenham acesso, né? Então, mesmo com um tratamento de erro, mesmo com boas mensagens, pode acontecer de o usuário não conseguir se situar e ali eu recorro a um help, uma documentação mais especializada, né? Então, claro, o ideal é que o sistema não precise, né, de um manual ali para se utilizar, mas é uma ajuda adicional ali, um documento complementar que ele vai poder recorrer caso ele veja necessidade, né? Principalmente usuários novatos e que não tenham tanta experiência ali no uso de sistemas. E, alguma dúvida aqui, pessoal, em relação a esses princípios, a esses fatores aqui que são relacionados com a usabilidade? Então vejam eles mais como diretrizes que vocês devem seguir no projeto de interface de vocês, tá? Não, nos protótipos, no caso, né? Então, por exemplo, só um exemplo, tá? Um protótipo, ele poderia não ter, não que vocês precisem fazer documentação de ajuda, mas vamos supor que fosse protótipo de um site que tivesse ali um menuzinho ajuda, perguntas frequentes, sabe? Para poder denotar que no projeto vai ter aquela seção.
um exemplo aqui desse princípio, tá? Então, procurem inserir no protótipo de vocês algum desses princípios, tá? É claro que tem situações que não vão se encaixar, aqui bastante voltado para sistemas, né? E a gente tem poucos sistemas aqui como projetos, mas é, vocês podem utilizar metáforas, vocês podem procurar esse design simples aí nas propostas de vocês, né? Esse diálogo simples e natural. Bom, pessoal, se não tiver nenhuma dúvida, deixa eu partir aqui, apresentar o primeiro instrumento, avaliação de usabilidade. E o que que acontece? Eu acho que eu não tenho aqui no meu backup essa norma ISO. A gente tem uma norma ISO, que é uma norma que trata de qualidade do produto, que é a norma ISO 25000. E as normas ISO, elas têm o seu caderno, né, digamos assim, o seu conjunto de livros, né, o conjunto de guias, onde cada um deles vai ter uma função. Por exemplo, da família da ISO 25000, a gente tem é, cadernos que vão falar quais são os conceitos daquela norma em relação à qualidade do produto. A gente vai ter cadernos que vão falar sobre avaliação, sobre o processo de avaliação. Então, essa norma 25010 é justamente a que vai tratar sobre avaliação do produto, e uma das características, quando eu vou avaliar um produto de software, é justamente a usabilidade, tá? Então, a gente vai afunilando, a gente tem qualidade do produto, a gente tem características que vão denotar a qualidade do produto. Uma das características é a usabilidade, e a usabilidade tem as suas subcaracterísticas, tá? Vocês não precisam decorar isso não, é só para vocês situarem mais ou menos como é que funciona a norma ISO. E, e aí a gente trabalha justamente com essas subcaracterísticas, que são, então eu coloquei aqui em forma desse questionário, tá? Então vamos para a prática. Vocês têm um projeto de interface que vocês estão desenvolvendo e contempla a identidade visual, a persona e vão ter os protótipos, tá? O protótipo, pessoal, eu não quero protótipos completos e funcionais, porque a gente tem o fator tempo. Não necessariamente você precisa fazer tudo. Que tem ali, no mínimo, uma tela bem expressiva, né, no caso de sistemas, ou uma interface de um guia, né, uma formatação de um documento, já um PDF já bem representativo em termos de interface, né? Algo que seja possível de avaliar. O que vocês têm que ter em mente é que esse protótipo ele vai ser avaliado pelos colegas, tá? Então, ele tem que ter os elementos mínimos para poderem ser avaliados. E como eles vão ser avaliados? Vocês vão pegar aqui, olha, vão colocar o nome de vocês como avaliador e o nome do produto que está sendo avaliado. Eu vou fazer essa distribuição, tá? E aí, essa avaliação vai ser baseada justamente nessa norma ISO/IEC, né, 25010. Onde a primeira característica que vocês vão avaliar, vão abrir aqui o protótipo, deixar o protótipo de lado, e vão avaliar o que? O reconhecimento da adequação. O que é isso? Representa a facilidade com que o usuário pode compreender as funcionalidades do produto e avaliar se o mesmo pode ser usado para satisfazer as necessidades específicas. Então, eu tenho um produto que ele é que ele é um guia para poder motivar mulheres a seguirem na área da computação. Esse produto ele satisfaz aquela necessidade do usuário? Ele está adequado? Você reconhece ele como adequado para aquele objetivo? E aí vocês vão ter acesso ao quê? Ao projeto de interface dos colegas, para poder justamente ver se aquele projeto, aquele protótipo está adequado ao que se propõe. Então, de acordo com as suas impressões, lembra aqui aquilo que eu falei. E mais um ponto, a ISO ela só apresenta conceitos. O como avaliar aí é algo mais subjetivo. Então, de acordo com as suas impressões.
A gente está trabalhando aqui com analistas, né? Com avaliadores que vão fazer uma análise de um projeto de interface e de protótipo. De acordo com as suas impressões, qual é o grau de adequação das funcionalidades do software, né, do produto, para atender as necessidades dos usuários? É não adequado? É zero? É parcialmente adequado? É adequado largamente ou totalmente? Então, na escala de 0 a 4, né, uma escala de 5 pontos, como você encaixa essa característica no projeto que você está avaliando? E pode fazer comentários adicionais, né? Como é subjetivo, você pode falar, olha, eu acho que é totalmente adequado devido a XYZ. Eu acho que é parcialmente adequado porque não apresentou. Então, eu tenho aqui uma avaliação quantitativa, numérica, e tenho uma avaliação mais qualitativa, subjetiva, que eu posso descrever textualmente e justificar a minha avaliação. Essa é a primeira característica. Reconhecimento da adequação. O produto é adequado ao que se propõe, ele atende àquela necessidade do usuário. Dúvidas aqui, pessoal? Pode falar. Do mestrado, a avaliação ela é feita em 3 momentos. Primeira coisa, eu vou avaliar o projeto de interface que vocês vão construir. Segunda coisa, segundo ponto, eu vou avaliar a avaliação de vocês. Como vocês estão utilizando esses instrumentos aqui? Se vocês estão conseguindo avaliar de maneira adequada. O que eu quero dizer com isso? Se o produto de vocês for mal avaliado, nessa etapa não vai impactar a nota de vocês. Nessa etapa eu quero saber se vocês estão avaliando adequadamente. Ok? E na terceira etapa, a terceira e última etapa, o que eu vou avaliar? Se vocês conseguem aplicar de maneira adequada uma avaliação de experiência do usuário. Ou seja, cada um de vocês vai procurar um usuário mais próximo do usuário real possível de vocês e vai aplicar um questionário de avaliação de experiência do usuário. Beleza? Então, são 3 momentos aí. Um que eu vou avaliar o projeto de vocês, de interface. O segundo, que eu vou avaliar a avaliação de vocês. E o terceiro, que eu vou avaliar a capacidade de vocês de avaliador novamente, né? Mas aí já com foco em experiência do usuário. Beleza? Então, no primeiro momento, vou avaliar vocês enquanto projetistas, designers de interface. E nos outros momentos, como avaliadores de usabilidade e de UX, de experiência do usuário. Bom, segunda característica, aprendizagem. Identifica a facilidade de aprendizado do produto para seus potenciais usuários. Tem um guia lá o guia que vai ensinar sobre gestão ágil de requisitos. Os usuários conseguem abrir aquele guia e aprender sobre as práticas de gestão ágil de requisitos de maneira adequada? Não está adequado. Não, está parcialmente. Está adequado. Está largamente, está totalmente. E aí vou justificar. Tá? Terceira característica, operacionalidade. É como o produto facilita a operação por parte do usuário. Então, vai por aquele caminho que a gente falou. É fácil de aprender, é fácil de operar, né, no caso aqui. Eu consigo realizar uma operação que eu já realizo hoje sem o sistema, sem o produto, de maneira mais adequada aqui no meu sistema, mais fácil. Então, eu faço gestão ágil hoje no meu projeto. Se eu utilizar o guia, eu vou conseguir fazer de maneira mais fácil ainda. 4. Proteção contra erros, que é o que a gente discutiu bastante aqui durante a aula, né? O produto contribui para que erros sejam evitados e tratados durante sua utilização, ou seja, o software permite proteger os usuários contra erros. Aí aqui vocês vão adaptar, né? É um produto, então o produto está adequado para que o usuário não cometa erros durante o seu uso. Porque, como eu falei, isso daqui vem da ISO, tá, pessoal? Então a gente tem que adequar ao produto que a gente está avaliando.
5. Estética da interface do usuário. A interface do produto permite uma interação agradável e satisfatória para o usuário. Aqui é aquela parte mais subjetiva que eu falei para vocês, né? O que é agradável? O que é satisfatório, né? Então é muito subjetivo da experiência do avaliador, né? Claro, do produto também, do contexto. Então, qual o grau de atratividade do software, considerando o uso adequado de cores, estilos de interação? É claro que também eu tenho parâmetros, né? Não é totalmente solto. Então, a estética não está legal porque essa cor foi utilizada em excesso, porque essa cor ela representa o produto é na área de saúde e essa cor aqui não deixa a pessoa agitada, sabe? Tem um efeito contrário. Então, dá para eu pautar aqui no que a gente está vendo na disciplina. E por último, a acessibilidade, que é um pouco que a gente está começando na disciplina também, né? Esse produto ele permite que pessoas que tenham características e capacidades diferenciadas possam utilizar. Então, vem na questão da acessibilidade do produto. O software é acessível para pessoas de todas as características e capacidades. A gente já conversou um pouco aqui sobre a questão da cegueira, sobre a questão do autismo, né? E é esse ponto aqui a ser avaliado. O sistema tem algum tipo de tratamento à acessibilidade dos seus usuários? Ou é o produto não acessível? Ou é parcialmente acessível? Acessível largamente, totalmente. Ok? Então, pessoal, são essas 6 características de usabilidade da 25010. E aqui depois vocês pegam essas notas aqui, olha, de 0 a 4, vão preencher aqui e vão dar o score total. Beleza? E podem definir um parecer final em relação à usabilidade do produto. Ok? Descritivo. Então, novamente, se trabalha aqui uma avaliação tanto quantitativa, numérica, quanto qualitativa a partir da descrição textual. Pergunta. A ideia é apresentar. Agora, eu quero ver com vocês, porque está programado para segunda-feira, né? A gente tem que ver se vai dar tempo, montar essa agenda de apresentação. Mas assim, como a gente está fechando o conteúdo hoje, a gente pode jogar essa apresentação para terça ou quinta-feira. Vamos supor, no pior cenário, ser apresentado quinta e sexta. E o restante eu posso pegar depois com vocês. Eu não sei se vocês vão começar outra disciplina logo em seguida, depois dessa. Mas aí, porque o projeto de interface é importante que ele seja apresentado. Agora, essas avaliações, elas não precisam ser apresentadas, elas precisam ser entregues. Então, a gente pode focar... Pode falar. Perfeito. Confirma, exatamente. Dia 14? Não, seria entrega no dia 14. Mas aí a gente tem esse feriado e vamos montar o cronograma de prestação. Ainda tem o desenvolvimento desse projeto de interface, né? E tem esse feriado aqui do Ciro. Então a gente vai conversando no grupo, mas a princípio tá para o dia 10 a apresentação, é isso? É 10 ou 11? Dia 10, né? E aí, como é que tá o desenvolvimento? Vai dar tempo de apresentar no dia 10? Tá. A aula de segunda-feira a gente vai reunir para tirar dúvidas, revisar parcialmente o que está pronto do projeto de interface. E a gente pega e verifica essa data, tá? Então vamos deixar aqui para a apresentação do projeto de interface para terça-feira, sendo que dia 10 a gente conversa novamente sobre a finalização desse projeto, tá? A gente tem no pior cenário a quinta e a sexta para poder apresentar todos os projetos de interface. Lembrando que são muitos. Que são 12 do mestrado, mas temos alunos de graduação também, tá, pessoal? Então, a gente vai ver aí, mas
A quinta e sexta aí, prioridade do pessoal do mestrado, o pessoal da graduação, eu vou conversar com vocês depois para ver. Vocês têm outras disciplinas em paralelo, né? Salvo engano. A gente pode ver uma data aí à parte para essa apresentação. Alguém levantou a mão? Pode falar. É, os ícones do dashboard, eles já são reais ou ele é representativo? Então, nesse caso, essa seção de ícones de navegação não precisa, né? Que é um template pensado inicialmente para sistemas, né? Aí, geralmente tem os ícones assim. Aí, nesse caso, né, basta retirar essa seção. Não tem problema não, tá, Eudes? Pode retirar a seção. Isso, de nada. Ok, pessoal, mais dúvidas aqui em relação à avaliação, em relação ao instrumento aqui? Bom, então vamos fechar aqui a parte conceitual com a heurística de Nielsen, né? A- os colegas perguntaram e aí a gente pode utilizar também. Agora sim, pessoal, para não ficar pesado e colocar mais uma etapa avaliativa, eu vou deixar a heurística de Nielsen como uma opção para avaliação de usabilidade. Então vocês vão poder escolher se vocês vão utilizar a ISO 25010 ou se vocês vão utilizar as 10 heurísticas de Nielsen, tá? Aí vocês pegam e escolhem qual é o mais adequado para vocês, tá bom? Então, percebam que a heurística de Nielsen, ela tem muita coisa similar a tudo que a gente falou aqui em termos de usabilidade e em termos da própria ISO, tá? Vocês vão ver que tem muitos pontos em comuns. Eu até não vou me estender muito porque senão vai ficar muito prolixo, né? Eu vou ficar aqui repetindo o que a gente já falou. Então, Nielsen definiu aqui é, essa espécie de princípios, diretrizes mesmo também, que devem ser seguidos para que um sistema tenha uma heurística ali adequada para a interação com os usuários, né? Que vai impactar ali diretamente também a usabilidade do sistema, né? É, então, o primeiro princípio, ele fala em relação à visibilidade do sistema. Percebam que é um conceito bem parecido com o próprio feedback, né? O retorno lá que a gente falou agora há pouco. Então, a interface tem que fornecer o status em relação à posição dentro do sistema, sobre o que ele fez, né? Em que ponto ele está, e dar uma localização para o usuário, que ele possa se localizar. Então, a gente tem como exemplo aqui o YouTube, onde você tem a timeline do vídeo, né? A barra de progressão aqui do vídeo, você tem o tempo. Se você está com uma playlist, você tem qual foi o vídeo anterior que você assistiu, qual é o vídeo atual, qual é o próximo vídeo. Então, eu consigo me situar aqui no meu sistema. Em que ponto eu estou? Em que ponto está a operação que eu estou utilizando? Então, esse é o primeiro princípio aqui da heurística de Nielsen. 2. Compatibilidade entre o sistema e o mundo real. Aí vem a questão de diálogo simples. Eu preciso falar a mesma língua do usuário, né? Não somente, no nosso caso aqui, o português brasileiro, né? Ainda tem isso, português brasileiro, português de Portugal. Mas é aquela questão da linguagem do dia a dia, como eu falei para vocês aqui dando exemplo do Discord, né? O Discord ele tem uma linguagem que engaja e
e fomenta a interação. Então, outro tipo de compatibilidade são os símbolos utilizados também, né? Como a gente falou dos ícones ali, que já são conhecidos. Isso pode facilitar, ou se utilizar de maneira incorreta, prejudicar a interação. Ok, pessoal? Então, diálogo em termos de linguagem, em termos de itens visuais também. 3. Controle de liberdade para o usuário. A questão do recuperação de erro, né? A gente pode fazer aqui analogia. Então, quando o usuário realizar alguma ação por engano, ele tem que ter uma maneira de se recuperar, uma saída de emergência. É um Ctrl Z, é um reverter, né? É um voltar atrás. Exemplo aqui no e-mail. Quando a gente exclui um e-mail e quer recuperar, a gente ainda tem aqui a opção de lixeira, né? No próprio e-mail, onde vou poder recuperar aquelas informações. 4. Consistência e padronização. Aqui é a questão de padronização da identidade visual. Então, se eu tenho ali módulos no meu sistema, se eu mudo de módulo, eu tenho que manter ali o meu padrão de interface, né? E a gente pega aqui um pacote robusto como o do Google, a gente está no Gmail, a gente vai para o Google Calendário, a gente vai para o Drive, a gente tem uma padronização em termos de harmonização da interface, né? Eu sei que eu estou utilizando um produto ali daquela empresa, assim como um pacote Office, né? Eu estou no Word, estou no Excel, estou no PowerPoint, eu sei que ali há um padrão em que eu estou utilizando uma ferramenta do mesmo Suite, tá? Então a experiência se torna mais interessante, né? Não tem uma sensação de que eu estou trocando de produto. A prevenção de erros que a gente falou, melhor do que boa mensagem de erro, é prevenir que o usuário cometa esse erro. Então, eu vou excluir aquela pergunta, você tem certeza que realmente quer excluir esse arquivo, né? Perguntar aqui 2 vezes, além do botão de deletar, eu tenho que perguntar se realmente quer fazer isso. Para que ele pense bem, né? Não tenha sido ali um clique sem querer, né? Reconhecimento em vez de memorização. Novamente, como eu falei para vocês, isso daqui é bem variado com o que a gente viu anteriormente, né? Então, o ideal é que eu faça com que o usuário reconheça ali ícones, padrões, do que eu peço para ele aprender algo novo, né? Isso é bem mais rápido eu reconhecer do que eu querer que o usuário memorize coisas novas. Que é, exemplo, o botão de disquete, né? Já é conhecimento geral ali que é feito para salvar, né? Tem até aquela fotinha meme anteriormente, né? Que mostra um pai mostra para o filho um disquete, né? Sabe o que é isso, meu filho? Ah, eu sei, pai. É um ícone de salvar, né? E as crianças já não são mais dessa época do chegar a utilizar disquete. Então, para eles, aquilo representa salvar por si só, não um dispositivo de armazenamento, né? Que a gente utilizou ali na nossa época. Flexibilidade de uso, né? Eficiência e flexibilidade de uso. Ideal que a interface seja útil tanto para usuários leigos como para experiente. Aí aquela questão dos atalhos que a gente conversou aqui também, né? O Ctrl+C, Ctrl+V, o Windows D para mim poder ir para minha área de trabalho. São atalhos que vão tornar o usuário experiente mais eficientes ali no uso dos seus sistemas. Já o leigo ele vai pelo caminho tradicional, né? Ele vai ali pelo menu, pela navegação tradicional. E aí vai aprendendo com o tempo, vai sentindo essa necessidade dos atalhos, ele já vai atrás dos atalhos por si só. A estética de design minimalista foi aquilo que a gente também conversou sobre, dando exemplo como o Google, né? O próprio site de onde eu peguei essas informações sobre a heurística de Nielsen, ele trabalha esse design, tem aqui um print dele aqui embaixo, tá? Então, perceba que o menu está bem suave aqui, não tem nenhuma cor de fundo assim, além do branco, né? Lateral para compartilhar e fonte tiles, né? Então, mantém uma simplicidade, né, minimalista aqui na sua apresentação. 9 é a questão do help, a questão da ajuda para se recuperar de erro. Então, se eu não tiver uma opção de voltar, eu tenho que situar o usuário ali para que ele não chegue naquela situação de erro de fato. Então, são aqueles avisos, né? Coloque um e-mail válido. Se a pessoa não digitar uma arroba que ele não reconhece como e-mail, confirmar o e-mail, não permitir um Ctrl+C, Ctrl+V, que o usuário digite novamente o e-mail para ele ter certeza que não digitou errado aqui, né, algum caractere.
esse tipo de ajuda ao usuário para que ele não caia em situação de erro, né? Ou que ele possa se recuperar de maneira adequada. E, por fim, ajuda de documentação, como eu falei, novamente, aí, né, é bem parecido com o que a gente já viu ali anteriormente, mas caso o usuário sinta necessidade ainda assim de ajuda, ele pode recorrer a uma documentação mais específica, né, um help ali, um tutorial. Então, essas são heurísticas de início, pessoal. Então, novamente, é uma opção, tá? Eu quero trabalhar, ao invés das 6 características da ISO 25010, eu posso optar por avaliar seguindo as 10 heurísticas de Nielsen. Então, o que a gente trabalha aqui? A gente tem um relatório de análise heurística, onde eu criei aqui esse modelo para vocês, limpei aqui, na verdade, o modelo real que eu utilizei, onde você coloca aqui um histórico de alteração, né, para colocar quem vai ser o autor, o nome do projeto, o nome do produto, quem é o responsável e o e-mail do responsável. Aí você vai colocar aqui um objetivo do projeto, deixei aqui um de exemplo. Aqui tem um objetivo também genérico do projeto e um acesso aqui à fonte oficial das heurísticas de Nielsen. Aqui ele resume também quais são essas 10 heurísticas. E aqui vem uma escala, onde eu posso delimitar em termos de priorização para tratamento dos erros, 0, 1 e 2, né? Em termos de importância. Esse daqui é a prioridade 0, tem que ser feito para ontem. Prioridade 1, prioridade 2, né? Que é algo mais estético. Aqui o caminho é o contrário, pessoal. Eu não vou avaliar assim por heurística. Vou varrer o sistema procurando visibilidade do status do sistema. Eu começo a usar o sistema e a identificar essa heurística. Exemplo, eu comecei aqui a analisar a tela do meu sistema e encontrei uma determinada situação. Fui ver na heurística, ela se classificou como 8. A questão é uma questão estética. Aí eu faço uma classificação e faço recomendações de como ajustar. Ok? Então, o roteiro é inverso. Eu começo a usar o sistema e começo a identificar heurísticas e classificar entre as 10, tá? É claro que eu posso fazer uma abordagem uma por uma, né? Mas talvez dê mais trabalho porque eu tenho que visitar o sistema 10 vezes com essas opções, né? O ideal é que eu tenha isso aqui em mente e vai classificando de acordo com o uso. Aí preenche qual o problema que eu encontrei, qual é a heurística afetada, em que área está aquele problema do sistema, qual módulo, qual é a prioridade de ajuste e o que eu recomendo para poder consertar, né? Percebam que é algo mais proativo, né? Eu já faço a recomendação de solução. Dúvidas aqui, pessoal, em relação à heurística de Nielsen ou utilização do instrumento do relatório? Novamente, é opcional. Ou eu faço heurística de Nielsen ou eu faço os da ISO 25010. Quantas pessoas devem avaliar? Não, geralmente é o design de UX, design de interface que faz a avaliação. Porque assim, você faz o projeto, aí você entrega o projeto, aí a equipe implementa, e depois você vai avaliar o sistema para ver se de fato ele está contemplando ali essa heurística, entendeu? Geralmente essa avaliação é feita por uma pessoa.
Aqui na disciplina a gente vai fazer uma pessoa também. Agora, a experiência do usuário, quanto mais, melhor. Né? A gente vai falar de experiência do usuário. Mas, como a gente está no contexto da disciplina, a gente vai trabalhar com um também, tá? Normalmente, de nada. Porque aqui é uma avaliação mais especialista, tá? É uma avaliação com um grupo, sabe? Bom, pessoal, e o último instrumento que eu vou apresentar hoje é a avaliação de experiência do usuário, que vem de um estudo, né, desses autores aqui, onde eles criaram essa ficha de avaliação de experiência do usuário. A gente pega aqui o nome do avaliador. No caso, pessoal, aquilo que eu falei para vocês, quem vai preencher essa ficha vai ser o usuário, né? Vai ser o usuário e orientado por vocês, tá? Então, o que vocês têm que ver aqui é que vocês vão ter que ensinar o usuário a preencher essa ficha, tá bom? Então, nesse momento, quando vocês tiverem um protótipo, vocês tiverem o projeto de interface, vocês vão pegar um usuário, né, um colega de vocês, alguém que seja acessível, e pedir que ele faça esse papel de usuário do produto para ele poder avaliar. Então, vamos colocar aqui o nome do produto, tá? E vamos verificar cada item, sendo que aqui a avaliação é um pouco diferente, né, que eles propuseram. Então, a característica de atratividade. É feita a pergunta, você gostou do produto? Perceba o quão subjetivo é isso. Então, ele vai ter uma série de características que ele vai ter que escolher entre dois extremos. Você gostou? É agradável ou desagradável? É feio ou atraente? É desinteressante ou atrativo? É bom ou ruim? E ele vai escolher e vai poder também colocar aqui comentários sobre aquela característica. Tá ok? E aí, controle. Percebam também que é um pouco parecido com as características que a gente avaliou anteriormente, só que aqui com foco nessa experiência do usuário. Você se sente no controle da situação durante a interação? Não atende ou atende expectativas? É imprevisível ou previsível? Desinteressante ou atrativo? E seguro ou seguro? 3. Eficiência. O produto pode ser utilizado de maneira fácil e eficiente. Aí vai dar a percepção dele. É ineficiente ou eficiente? É impraticável ou é prático? Desorganizado ou organizado? Lento ou rápido? Estimulação. Você se sente motivado a utilizar o produto novamente? Né? Eu usei uma vez, eu quero usar de novo. Estou empolgado para usar de novo. Não, ele é aborrecido ou é excitante, desinteressante ou interessante, desmotivante ou motivante, sem valor ou valioso. Então, são uma série de adjetivos que ele vai poder elencar de acordo com a percepção dele. Novidade. O produto é inovador e criativo? Não, é comum. Não, é de vanguarda. É conservador ou inovador, sem criatividade ou criativo, convencional ou criativo. A perspicuidade. O produto é fácil de entender e de familiarizar? É complicado ou fácil? É incompreensível ou compreensível? É de fácil aprendizagem ou de difícil aprendizagem ou de fácil aprendizagem? É confuso e evidente, tá? Então, são 6 pontos aqui que ele vai poder avaliar e colocar considerações se julgar necessário, tá, pessoal? As considerações aqui não são obrigatórias. E pode emitir um parecer final e uma nota de 0 a 10. Então, o que vai ser avaliado aqui é se vocês conseguem explicar e auxiliar que o usuário faça essa avaliação de experiência do usuário do produto de vocês, tá? Baseado aqui nesse estudo. Assim, para o usuário vai ser... vocês vão chegar com eles e vão falar, olha, tá aqui um protótipo do produto, gostaria que você utilizasse, né, fizesse aqui um uso e depois preenchesse esse questionário, que tem algumas características e perguntas, e para cada uma delas vocês vão definir adjetivos de acordo com esse feeling de vocês, com essa experiência de vocês, né? Com esses feedback. Ok, pessoal? Dúvidas aqui? Não se preocupem que na semana que vem a gente vai
passo a passo, como eu falei, segunda-feira, vamos focar em fechar o projeto de interface. Aí, terça-feira, vamos fazer distribuição de avaliadores e, novamente, recapitular a ficha de avaliação de usabilidade ou heurística de news. Aí, lá para quinta-feira, vamos falar sobre essa avaliação de UX, né, de experiência do usuário. A semana que vem vai ser só prática, tá? As nossas reuniões vão ser para tirar essas dúvidas e para explicar como aplicar os instrumentos novamente, tá bom? Se já tiver o protótipo pronto, pode adiantar. Como assim? Não entendi. Sim, cronologicamente tu faz o processo de interface, que vai ter o protótipo, depois isso vai ser avaliado pelos colegas e depois a gente vai avaliar a experiência do usuário. Mas se você já tiver o processo de interface pronto, os protótipos prontos, se você quiser já avaliar com os usuários, não tem problema. No seu caso, mestrado ou graduação? Não tô vendo. Vai ter que ser algo estático, assim, meu protótipo é uma tela, professor, vai ter que ser isso, tá? É claro que, aí, por isso que eu não vou avaliar o resultado da avaliação, tá, pessoal? Então, vamos supor que vocês receberam uma nota baixa, porque alguém falou, só tem uma tela. Isso não vai impactar a nota de vocês, tá? O que eu vou avaliar aqui é a capacidade de vocês interagirem com o usuário real, de vocês explicarem como utilizar o instrumento, de fazerem esse processo de apresentar um protótipo, depois de coletar a resposta dele em relação ao uso desse protótipo, sabe? É isso que eu vou avaliar. Não se... não consegui avaliar, às vezes o usuário fala, não consegui avaliar porque é uma tela estática. Não, beleza, né? A gente está ciente disso porque a gente está em disciplina que é muito corrida, ok? Deixa eu ver aqui. Não tem problema, por isso que a gente está definindo aqui é, qual é o seu produto. O que a gente vai avaliar são produtos, não necessariamente software, tá? Entendi, Linaldo. Um grupo de alunos para promover o X. Ah, tá. Não, isso daí é. Isso daí é porque, na verdade, eu fiz um desses sistemas lá atrás, né? São estagiários, geralmente, que fazem esses sistemas, então... o próprio CETIC, eu não acredito que tenha... Não sei como é que tá atualmente, né? Não sei se eles têm esse grupo aí que foca em UX. Mas isso daí dá um bom projeto, sabia? Acho que até de mestrado, você pegar um sistema desse legado da UFPA e trabalhar a usabilidade, o redesign de interface, né? É um bom projeto, na verdade. É uma oportunidade para aplicação prática desses princípios que a gente vê. Até sugerir, quem sabe, aí, um projeto de mestrado com esse foco. Pega um sistema desse e trabalha toda o redesign da interface com foco na experiência do usuário. Pode falar? Pois é, ainda não, a gente não definiu. Aí, eu preciso conversar com vocês
Principalmente na segunda-feira. Eu acho que a gente pode fechar esse prazo na segunda-feira, porque aí eu quero ver em que ponto você vão estar do site que é para fazer e a gente estimar quando vai ser essa entrega. Porque a disciplina de vocês, elas são por semestre, né? Elas começam em agosto, vão até dezembro. Essa daqui está sendo atípica, não é isso? Vocês estão sendo professores. Então eu vou dar uma flexibilizada nas entregas para vocês, sabe? A gente pode estender a entrega e eu quero conversar com vocês justamente para definir esses prazos, né? A gente tem essas 3 entregas, então eu quero reunir com vocês ali para ver na segunda-feira quando dá para vocês entregarem esse protótipo do site e as avaliações. Aí a gente manda um calendário diferente para vocês, além do mestrado aqui, tá bom? De nada. Ok, pessoal, algo mais? Como eu falei, não se preocupem que semana que vem a gente retorna aí, né? A preocupação que vocês têm que ter no momento, né, assim, comprar essa interface. Que esteja claro para todo mundo qual é o produto que vocês vão trabalhar, que vocês já tenham ali um nome e uma logo para esse produto na segunda-feira, tá? É, obviamente também cores, a fonte que vocês vão utilizar nessa logo e que a persona tenha bem encaminhada também a descrição da persona, tá? E aí o protótipo a gente pode finalizar ali por volta da segunda-feira, né? Mas se preocupem esse final de semana, hoje, né, também, com esse projeto de interface. As avaliações a gente consegue dar vazão na semana que vem, tá? Mas até segunda-feira aí, tentem finalizar aí identidade visual, persona e minimamente os protótipos, tá? Everton. Assim, eu sou bem flexível porque eu considero o fator tempo, né? Então, assim, no mínimo uma tela, nesse caso a principal. Porque, como eu falei, o que vocês têm que ter em mente esse protótipo vai ser avaliado pelos colegas e que vocês devem aproveitar a disciplina para coletar um feedback mínimo aí em relação ao que vocês estão pensando enquanto produto. Então, assim, nesse sentido, vamos trabalhar com esse cenário. Uma tela, no mínimo, né? Eu consigo fazer 3. Então, beleza, aproveita aí para poder pegar esse feedback. Então, no mínimo, uma tela que seja a principal, a que apresente mais informações, mais funcionalidades para aquele produto que vocês estão propondo, tá? Aí, novamente, pessoal, não estou pedindo aqui para o mestrado, tá? Software, estou pedindo produtos, né? Design de interface de produtos, tá? Agora, para graduações, a gente vai trabalhar essencialmente com sites. O que mais, pessoal? Ok, pessoal, então, caso não tenha mais dúvida, a gente pode tirar mais dúvidas no grupo, tá? Vou encerrar aqui a gravação.